Ele destaca o contraste entre a ideia cristã platônica moderna de uma alma imortal versus o que a própria Bíblia ensina, que é que a imortalidade é um presente que Yahweh concede aos que lhe obedecem. Ninguém além de Yahweh tem essa dádiva em sua essência. Em todas as Escrituras, a morte é comparada ao sono, metaforicamente, uma vez após a outra. Abra em Jó 14, Chris, e leia os versículos 11 e 12. Este livro é muito antigo, pois Jó antecedeu ao Êxodo, e, portanto, já naquela época era assim que a morte era vista. Leia, por favor. Ok. Como as águas do lago se evaporam, e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. A Bíblia compara a morte ao sono porque não há consciência após a morte e não há nenhuma alma imortal. E o que Salomão disse sobre a morte? Eu sei que você memorizou este verso e é o de Eclesiastes 9, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. No início do mesmo capítulo, Salomão disse: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede aos justos e aos perversos. E ele ainda acrescenta: este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Que coisa, hein? Isso é exatamente o oposto do que a maioria dos cristãos acredita hoje. Eles acreditam que uma pessoa boa vai para o céu e uma pessoa má vai para o inferno. Ou seja, esse dificilmente seria o mesmo destino que aguarda a todos. Exatamente. Salomão estava falando claramente no verso que lemos sobre a morte, e não sobre a recompensa que será dada após o julgamento final. Mas veja que Salomão, como todos os escritores bíblicos, via a morte como um sono. Abra em 1 Reis, capítulo 2, e leia o versículo 10. 1 Reis 2, 10. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Davi descansou com seus pais. Esta é uma frase que você encontra repetidamente nas Escrituras. 1 Reis 11:43. Salomão descansou com seus pais. 1 Reis 22:40. Acabe descansou com seus pais. 2 Reis 14:29. Descansou Jeroboão com seus pais. 2 Reis 16:20. Descansou Acás com seus pais. 2 Crônicas 12:16. Descansou Roboão com seus pais. 2 Crônicas 21:1, descansou Josafá com seus pais. Eu poderia continuar listando diversas passagens como as que citei, mas creio que você entendeu. A morte era considerada um sono em que a pessoa estava inconsciente e alheia do que estava acontecendo em sua volta. Daniel também cita o anjo Gabriel referindo-se à morte como um sono. Daniel 12, versículo 2. O que diz lá? Dê-me só um segundo e eu te direi. Vamos ver. Diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. No contexto, isto está claramente falando sobre o período após o retorno de Yahushua, e não uma súbita recompensa em face da morte, mas no sentido de descansar na sepultura até que Yahushua retorne. Séculos mais tarde, João, o que escreveu Apocalipse, ainda mantém a mesma crença. Este é um ponto que muitas pessoas ignoram, mas é revelador. Assim, leia Apocalipse 22, versículo 12. Este é o último capítulo da Bíblia, a menos de 10 versículos do final do último capítulo das Escrituras. E o que Yahushua diz? Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Nós não receberemos nossa recompensa na morte, seja no céu ou no inferno. Se os crentes forem recompensados em ir para o céu em face da morte, como Yahushua poderia dizer que ele está trazendo sua recompensa consigo? Este é um bom ponto, não é? Nunca pensei nisso antes. Esta forma de ver a morte era comumente entendida nos dias de Cristo. Na verdade, sabemos por Mateus 22 e Atos 23 que os saduceus não acreditavam de maneira nenhuma na ressurreição dos mortos, nem mesmo para os justos. Eles certamente não acreditavam em alguma alma desencarnada flutuando por aí após a morte. Então, agora com esse entendimento, vamos dar uma olhada na história de Lázaro. Você poderia, por favor, Chris, abrir em João 11 e começar a ler pelo versículo
Comece com o versículo 1.